Bom dia. Bom dia, meu querido Renan. Como é que estamos? Tudo bem? Tudo em paz. Bom dia aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel. É isso, tudo em paz e por aí. Tudo em paz, só a glória nesse magnífico mês de abril, aqui em Mossoró. A chuva. Abril não, né? Já estamos agora em maio. O que é isso? Eu ainda estou no passado, né? Porque é isso, onde a gente trabalha, a gente ainda está em 2021, né, Renan? Vai entrar o Pois é. 2022 ainda O ano que não acaba, né? O ano que não acabou. O que é isso? Estamos fora de órbita, fora do tempo. Mas com muita alegria aqui com vocês, no mais um Música Marginal, no qual vamos tratar, né, de quem já tem acompanhado aí nossos trabalhos. Nós estamos tratando aí dos 107 melhores discos da música brasileira, um ranking desenvolvido aí pelo Renan Simões, no qual a gente está vindo em ordem decrescente, né, ou seja, do disco 107 para chegar até o top 1 aí da lista, que eu estou interessadíssimo em saber mais, sabe como é que vai... a cada vez que a gente chega, a gente ainda está no número 75 e 74. Mas eu estou doido para fazer como é que vai chegar na... Quem é que está em 30, quem é que está no 20º, quem é que está no primeiro. Quem é que vai ficar de fora, né? Quem é que vai ficar de fora. Esse também, quando chegar no primeiro, falar assim, aí vai fazer um grande... né, um grande... recapitulação aqui de tudo que aconteceu e falar assim, não, Renan, não acredito que esse disco ficou de fora. Eu não acredito, mas aí é daqui a um tempo ainda, né, Renan? Temos tempo para isso. É um ano mais ou menos e aí a gente inicia a sua lista. Ah, que magnífico. Então já estou aí preparando para a gente conversar a lista do que faltou, para a gente poder comentar e até, né, consultar aí o nosso público fiel, como é que disco que você achou que faltou aí, né, no 107 melhores discos. Porque saber, né, Renan, apesar de você usar um critério bastante objetivo, né, com relação a diversos pontos, assim, que chegaram a esta ordem, né, e a esses discos, é saber que tem uma questão também muito subjetiva, que é o gosto pessoal, né, da pessoa, né, enfim, do indivíduo, em relação ao que lhe toca também, né, porque a gente não está usando só critérios técnicos aqui, né, com relação à produção musical, né, dos discos e tudo mais, mas a questão de como essas músicas lhe tocam, né? Então a gente também conversamos muito sobre isso, sempre ressaltando que, né, apesar de ter esse ranking, ele não é algo no qual nem você mesmo, né, Renan, se apega com relação a isso. Enfim, é mais para a gente poder ir fazendo uma análise de coisas, principalmente assim, de discos, que dentro do contexto da música brasileira, apesar de alguns aqui que apareçam terem sido, né, até no momento específico, quando foram lançados, bem recebidos, muitos deles são extremamente marginais, ou seja, não chegaram ao conhecimento do grande público, não foram sucesso de vendas porque não se encaixavam dentro do contexto mercadológico da época, ou outros que foram sucesso naquela época e que hoje caíram num ostracismo tremendo, né? E, assim, não são só discos antigos, né? A gente está tratando de coisas aqui, de discos de 50, 60 anos atrás, mas também de produções muito recentes, de 2, 3, 4 anos atrás, né? Então, ele não é uma seleção passadista, né? Que só está ligada a coisa a músicas, né? A canções, a obras do século passado, né? Mas, inclusive, muitas delas recentes, diversos estilos musicais, mas é simplesmente para a gente discutir, né? São temas para que a gente traga a discussão sobre gosto musical, sobre produção musical, sobre apreciação musical, sobre a indústria cultural, né? E que seja mais um momento aí de alegria, né? De que a gente possa escutar coisas novas, coisas que eu sou extremamente satisfeito, né? De que Renan traga aí essa lista para que fique me aplicando sons que, né, eu não conhecia antes dele me aplicar, e que não por preguiça, mas por falta de conhecimento mesmo, ou de disposição do próprio algoritmo hoje, que a gente, né, na busca que fazemos hoje,
Renan não, Renan ele é um grande, como eu venho colocando, é um grande escavador aí, arqueólogo, né, do musical, porque ele vai em busca do acesso aos vinis das épocas, né, trabalha com coleção, com troca, venda de discos, né, eu já fico mais à mercê do que o YouTube e as outras plataformas me oferecem, né, então o que ela não me oferece, o ponto de acesso que eu tenho a essas obras é o Renan, se ele não me aplicar, eu fico sem saber o que é, né, então eu sou extremamente satisfeito, assim, quando de forma orgânica, né, um outro ser humano vem e me mostra um disco, né, fala assim, olha, escute isso aqui, né, que era uma coisa que foi a minha formação musical, ela dependeu muito disso, porque, enfim, na década de 90 ali, né, principalmente na década de 90, na minha adolescência, você só tinha 3 formas de escutar uma música. Ou tocava no rádio, ou tocava na televisão, né? E geralmente o que tocava na televisão era o que se pagava, né, para poder tocar nos programas de domingo, né, em 2 canais de televisão somente. Depois, quando apareceu a MTV, teve uma expansão maior, mas principalmente para a música internacional e a música pop, né, inglesa e americana, mas tampouco a música latino-americana como um todo, e a brasileira também, de uma forma muito reducionista. E ao final você comprar os discos, mas discos naquela época, discos assim, CD, né, era algo caríssimo. E, poxa, você ia comprar o disco por conta de uma música, geralmente, né, na indústria cultural tem isso, tem uma música carro-chefe e as outras são encheção de linguiça. Então, você ficava à mercê de, tipo, ter um amigo que tivesse o CD, ele emprestasse, e você, né, naquela época a gente gravava o CD, gravar CD foi só final na década de 90 para lá, né, ainda a gente pegou muito tempo, né, Renan, de gravar na fita cassete, ficar lá com o play, o pause e o rec apertados, né? Que aí quando a música tocasse no rádio, você soltava o pause assim para não dar um coice, né, na fita. E ao final sempre tinha, né, a chamada da rádio no meio, um merchan no final, a galera cortava o solo das músicas, porque só podia tocar 3 minutos, né? Aí cortava os solos das músicas no final, enfim. E ficava uma série de fitas, né, que eu tenho lá na casa dos meus pais até hoje, vou ver até se eu faço um resgate delas, assim, mas enfim, hoje a gente consegue ter acesso a essas músicas todas pelo YouTube. Mas quais músicas? Principalmente as ligadas ao mainstream, porque tem coisas que o Renan tem me aplicado aqui, tem trazido por música marginal, que você não consegue acesso nem pelas plataformas digitais mais acessíveis, como, por exemplo, o YouTube e o Spotify. Então, não estão disponíveis. Então, é isso. Se não for um trabalho realmente arqueológico, tem coisa que ainda, apesar de toda a distribuição que se tem hoje, né, e essa ideia de que se tem um acesso geral sobre tudo, ainda tem muita coisa escondida, né? Então, esse trabalho de aplicação que Renan nos traz aqui para música marginal e para mim especificamente é fenomenal. E agradeço imensamente, principalmente porque os 2 discos que a gente vai comentar hoje aqui, se não fosse Renan trazer, Renan, não sei onde é que eu ia saber da existência deles. E o que, é que a gente vai ver hoje, Renan? Número 75 e número 74 da lista 107 melhores discos da música brasileira. São 2 discos que tem muito a ver com o que o Daniel trouxe. Um deles é de 69, né? Então um deles aí saudosista ao passado, e o outro bem recente, né? Não tem nem 10 anos, de 2014, né? 2014 foi ali, né? Parece que foi ali, mas já tem quase 10 anos, né? Então na década de 20 novamente. 2 discos realmente bem esquecidos, né? Bem undergrounds mesmo. Entretanto, um deles é um disco que hoje é altamente cultuado no meio underground, né? Que é o Liverpool, Por Favor, Sucesso, de 69, né? O único álbum completo dessa banda gaúcha, que depois virou o Bicho de Seda, né? Lançou mais um álbum, lançaram um EP depois. Mas esse álbum, né? O primeiro lançamento deles, né? E único com esse nome, com o álbum como um todo, né? É um disco fenomenal, né? Que realmente foi redescoberto. Aí ficou aquela questão, né? Virou um LP extremamente inflacionado, caro, raro, né?
foi relançado, mas o relançamento já é também muito difícil de achar, mas um disco que facilmente você ouve nas plataformas digitais. E o outro já é um disco do underground, da música experimental, que é aquilo que eu prevejo que vai para sempre ficar ali naquele nicho da música experimental, da música underground, né? Que é mais um álbum do Gimo, né? Que é capixaba, né? Atualmente morando lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, né? Que tem uma série, dezenas aí de lançamentos feitos, né? De música experimental dentro dessa linha dele de drone, ambient, e ele nos traz assim, né, um universo muito particular de música experimental, muito pouco cultuado, assim, é muito pouco produzido no Brasil, mas que a nível mundial existe uma rede, né, dessa questão, né? Lembrando que existem gêneros musicais bem undergrounds, né, ou bem específicos, né, que eles têm uma abrangência mundial, e quando eu falo mundial, é mundial mesmo, né? Não é mundial Europa Ocidental e Américas, né? Então, quando a gente fala em música experimental, né, bem recentemente eu estou acompanhando duas listas de final do final do ano passado ainda, estou bem atrasado, mas listas de melhores do ano de dois sites muito legais, que eu gosto porque eles trazem essa abrangência mundial, né, muito grande, que é a The Quietus e a Bunket. E lá que você vai ver, tipo assim, música experimental africana, música experimental chinesa, japonesa, indiana, ali da Oceania, né, dos países do leste europeu. Então aí você realmente vai ver, né, gente do mundo inteiro produzindo música, né? Claro que por serem sites, né, já da Europa Ocidental, né? Claro que o grosso vai ser dali, mas é interessante a gente perceber isso, que existem alguns nichos, às vezes os mais esquecidos, os menos notados possíveis, né, que eles têm uma certa rede aí internacional, né, acontecendo, né, que é esse afã que o ser humano vai ter de se fazer música independente, ter uma expressão única, né, e não sempre está se moldando ao mercado, seja esse mercado o mercado de realmente extremamente poderoso da grande mídia, né, dos grandes canais de televisão, das grandes empresas, ou aquele também das mídias alternativas, que tem também toda uma série de protocolos também por uma questão de subsistência, né? Senão não consegue se manter uma empresa, não consegue se manter o artista, né? Então a gente vê que esse afã de ser independente, de ter uma voz única, né? Isso é algo que está por aí na humanidade inteira, né? E é interessante quando a gente consulta algumas listas como essas daí, né? Porque eu não consigo nem dar conta de ver mais ou menos o que é produzido na música brasileira e alguns gêneros que eu curto mais, alguns artistas que eu gosto mais de acompanhar. E agora imagina eu observar isso a nível mundial, né? Então, às vezes, são esses sites, essas listas e tal, que fazem com que a gente conheça ali a pontinha do iceberg, né? Já sob o filtro do gosto de uma pessoa, né? De algumas pessoas, mas que permite a gente ter esse conhecimento geral, né? A verdadeira exploração, como o Daniel falou, realmente é ir a fundo, né? Ir direto nas discografias, nos artistas, nos gêneros, né? Mas eu acho que essas listas como um todo, elas geram um suporte muito interessante como um ponto de partida. E o que vale é a exploração, não é dizer que, não, essa lista de melhores, nossa, e você balançar a cabeça e achar que é tudo maravilhoso, né? Eu, por exemplo, tudo quanto é lista de final do ano da Pitchfork Media, que eu sempre acompanho, e da música instantânea brasileira, eu praticamente não gosto de nada, né? Raramente tem um ano que tem um disco que eu gosto, dois, e são lista de 50 melhores discos do ano. Mas o processo de estar se ambientando auditivamente com o que é feito no presente, isso daí não tem preço, isso daí realmente nos completa, né? Nos faz crescer enquanto músico, enquanto ser humano, né? Melhora muito a questão do autoconhecimento e, obviamente, sempre vamos ter ali descobertas primorosas, né? Pontuais, né? Inclusive, eu acho que esse ano especificamente foi o ano que mais teve discos que eu conheci através, por exemplo, do música instantânea que eu realmente gostei, que foram 3. Né? Geralmente tem anos aí que passa sem ter nenhum disco que me interessa e tal, mas esse ano teve 3 discos. Né? O do Amário Freitas, um pianista pernambucano, o Umbé, que é o álbum Rocinha, que é um disco de música experimental, o disco do Leal, Esculpida Machado, um disco primoroso de rap nacional. Né? Então, assim, essas coisas a gente vai descobrindo ou garimpando, ou vendo essas listas, né? Enfim,
né? A gente vai... E muita coisa não chega ao acaso. E os discos de hoje, Daniel, já passo a palavra para você, mas só falar o meu processo com eles, né? Depois, antes de detalhar qualquer coisa, né? Esse disco do Liverpool, e o do Gimo também, obviamente, mas são discos, especificamente do Liverpool, ele tem uma coisa bem marcante para mim. Ele marca o início da minha exploração musical mais profunda, né? E eu digo mais profunda como um todo. Isso foi por volta de 2007, mais ou menos, que eu senti que eu conhecia muito pouco de música brasileira. Mas as coisas que eu já conhecia não me animavam muito a ir além, né? E nisso, né, aí talvez que eu sempre cito aqui, um dos grandes influências que eu tive, né, o Raul Zóboli, ele falava, não, porque tem um monte de coisa underground legal, ele já tinha me apresentado o Racional do Tim Maia, já tinha me apresentado umas coisas do Caetano Veloso, mas aí, nessa época, estava em voga um blog, né, o Brazilian Nuggets, que eu acho que tem um site até hoje, né, e ele sempre falava, vai lá buscar algumas coisas, vai lá ver e tal. Então, acho que foi cerca de 2007 que eu comecei a pegar desde a postagem mais antiga para descobrir esses discos, né, que na época nem tinham relançamentos ainda, era só quem tinha um original, gravava e tal. E simplesmente esse álbum do Liverpool, Por Favor Sucesso, de 1969, que na nossa lista aqui é o de número 75, é o primeiro álbum do Brazilian Nuggets, desse blog. Né? Então, ele marca realmente o início da minha exploração de música brasileira underground, né? Que eu comecei pelo underground, depois eu fui mais para o mainstream, né? Mais para as coisas mais conhecidas. Né? E quando eu descobri esse blog, era muito curioso, porque eu via aquele mundo de artistas, aquele mundo de capas, de artes gráficas maravilhosas, e aí eu ouvi os discos, ficava maravilhado com aquilo. Eu falava, gente, isso é um mundo paralelo, né? Um negócio que eu nunca ouvi, bandas que eu nunca ouvi, coisas que eu nunca nem ouvi falar o nome. E parecia que tinha sido inventado ali, que aquilo estava sendo inventado naquele momento, né? Então, foi um momento assim muito especial assim de descoberta e foi meu ponto inicial, né? Ali cerca de 2007 que eu comecei essa exploração. E esse álbum marca muito porque foi o primeiro. E aí eu, como tudo, como sempre faço, às vezes eu exagero demais nisso, muito com o pé atrás. Quando eu li a capa, né, aquela boy band, né, aquela bandinha bem alternativona, os caras lá despojados e tal, né? Aí eu pensei, cara, isso não vai ser bom. Com certeza não vai ser bom. Vai ser um disco de jovem guarda esquisito, ruim, né? Tipo assim, um metido à Tropicália. E quando eu ouvi, foi uma das coisas mais sensacionais que eu já ouvi na vida, das mais impactantes até hoje, porque é um som muito único, né? É um som que se tivesse sido feito hoje, a gente seria do mesmo jeito. Eu não sei, tem timbres ali datados, né? Mas é uma coisa muito atemporal, né? E é muito complexo, mas ao mesmo tempo muito leve. Né? Então, me chamou muita atenção e me marcou muito. Então, foi um dos primeiros discos ali. Né? Eu me lembro que o segundo era era o Módulo 1000, desses daí do Brazilian Nuggets. Né? Módulo 1000, depois era o disco do Lula Cortes, que é o Sátiva, né? Contra o rapaz que eu esqueci o nome agora, com Laílson. Então, assim, me marcou demais. Foi um disco que me marcou demais, desde o início, me impacta até hoje, devido à sua originalidade. E o outro do Gimo, aí foi da exploração mesmo, né? Acho que eu já contei para vocês, né? Que eu estava, inclusive, em uma loja de discos, lá na Locomotiva Discos, em São Paulo, e quando eu conversando lá com o rapaz, agora esqueci o nome dele, mas não é o proprietário lá, não, né? Que eu falei que era do Espírito Santo, ele falou, então você deve conhecer o Gimo. Aí eu falei, cara, nunca ouvi falar na minha vida. Não, o cara que faz música experimental é lá do Espírito Santo. E aí, comprei uma fitinha cassete dele lá, né, que tinha lá na loja e tal, R$ 10 na época. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, cara, abriu um portal ali, né? Então eu falei, cara, que som é esse? O cara daqui. Aí quando eu fui pesquisar na internet, o cara morava no mesmo bairro que eu, em Vila Velha. Né? Então foi um negócio assim impressionante. Aí eu entrei em contato com ele, troquei ideia. Eu me lembro que na época eu estava, isso foi em 2011, eu estava na época me preparando para o mestrado, para o doutorado, ou foi depois, não me lembro agora ao certo, mas eu sei que
o dia inteiro eu fiquei ouvindo tudo dele e tal, e anotando coisas sobre as músicas. Então, assim, foi uma descoberta maravilhosa. Né? E esse álbum dele, né, o número 74 da nossa lista aqui, The Whole World is Tired Today, né? O mundo inteiro está cansado hoje, né? Que é um título bem atual, né? Uma coisa bem distópica mesmo, né? Tem tudo a ver com modernidade, com o mundo atual que a gente vive, né? Então é um disco bem especial que veio dessa exploração da discografia dele como um todo, né? Um dos 10 álbuns que ele lançou em 2014. Né? Eu falo 10, se forem pesquisar, talvez não vão achar tantas referências, porque uns ele apagou do Bandcamp, mas sempre tem rastros por aí. No Discogs tem lá todos esses álbuns, mas ele lançou 10 álbuns em 2014, e esse é um que teve até o lançamento físico, né? Inclusive, Daniel falou aí, né? O lançamento físico em fitinha cassete, depois eu mostro aqui, né? Então teve esse lançamento aqui. Então, Daniel, eu fico super curioso aí para saber de você, escuta desses 2 álbuns, né, que me são tão caros, né? Fico curioso de saber como é que foi sua escuta. À vontade. No desenvolver aí dos programas, eu vou sempre oscilando, né, nessa bipolaridade. Tem semanas aí que são semanas de ódio, falar, Renan, como é que isso aí que entrou na lista, né? Ou como é, né? Como é que ele pode estar dentro dos 7 melhores discos, esse disco, mas esses 2 agora, apesar de serem totalmente distintos, assim, em termos né, de concepção estética mesmo, né? Eles caminham para lados assim que você não consegue fazer uma correlação, inclusive temporalmente, né? Um de 1969, o outro aí de 2014. Mas, Renan, foi realmente uma escuta agradabilíssima, e eu vou começar falando do número 75, que na verdade é o mais antigo, do Liverpool, né? Foi realmente uma banda que eu não conhecia, né? Apesar de ter uma predileção muito grande pelas produções desta época aí, né, de final de 60, da década de 70, mas é aquilo, né, se a pessoa não tiver realmente escavando, você não consegue conhecer tudo, porque é muita produção, muita coisa produzida, e mesmo do que é do mainstream, ou seja, do que foi produzido pelas grandes gravadoras, a gente não consegue ter acesso tão fácil, né? Imagina o que não foi produzido dentro desse contexto, que é o caso desse disco do Liverpool, né? Que realmente, se tivesse sido lançado ali no Rio, em São Paulo, tinha sido, né, um marco, um exemplo, ou no mínimo incluído, né? Ou se fossem amigos dos amigos, estaria como um disco tropicalista. Né? O bem próximo, é lógico, bastante distinto, como também ali os próprios tropicalistas eram uns dos outros, né? Ninguém confunde a obra do Caetano com a do Gil, por exemplo, com a do Tom Zé e com a dos Mutantes. São coisas distintas, apesar de terem ali um mesmo mote. E este mote aparece aqui no Liverpool, que, como o Renan colocou, por 169, a gente vai ali pensar, né, e pelo menos pela capa do disco, você vai fazer uma correlação com a Jovem Guarda. E se você escuta, não tem conexão alguma com o contexto da Jovem Guarda. Realmente ele já abre ali, né, junto com os Mutantes, que tiveram também um ponto alto, né, aqui no Brasil com relação a este contexto do que estava rolando na época, que era da psicodelia, né, que a gente pode lembrar aí com expressões mais conhecidas, né, da música internacional, por exemplo, com Pink Floyd nesta fase, né, em 69, por exemplo, ou o próprio The Doors, né, que tinha muito esse caráter, mas que também, se você ouvir, o Liverpool traz uma outra linguagem, um outro frescor, né, uma musicalidade mais latino-americana como um todo, e que não fica presa a um gauchismo, né, que depois a gente pode ter uma referência do quais são esses elementos, né, da música gaúcha, mas que também não fica especificamente característico dentro desse disco, Por Favor, Sucesso. E a primeira faixa do disco, que é esta, Por Favor, Sucesso, ela já vem logo com uma crítica feroz à indústria cultural, né? Eles já colocando que esta música, né, o que eles pretendem é que seja sucesso por um mês, né? Que é o que realmente a gente às vezes imagina que fosse algum fenômeno
muito mais contemporâneo, né, o nosso desse século, né, da música descartável, mas a gente já vê que isso acontece há muito tempo, né, uma música que toca durante um mês e que depois não significa mais nada, né, ninguém lembra, como músicas de carnaval, por exemplo, né, e que eles já fazem essa crítica, né, em forma de letra, embora no caso deles, né, Renan, em termos de sucesso radiofônico, não foi nem durante um mês. Mas é isso, é porque a gente tem que ter uma distinção muito grande entre o que é uma boa produção musical, né, e algo feito com esmero, com cuidado, né, bem estruturado, enquanto letra, enquanto, né, organização musical, e como que isso é distribuído na indústria, né? E como que isso se torna uma música de massa. São coisas muito distintas, porque fica parecendo que o que está na mídia, o que está, né, com uma ótima distribuição, é algo bem feito. Ou, né, como a gente escuta muito no senso comum as pessoas dizerem, né? Não, o problema é que hoje não tem música boa. Gente, tem muita música boa, muita gente produzindo coisas maravilhosas, só que entre você ter uma boa produção e isso se canalizar nos meios mercadológicos, né, a questão passa muito longe de ser de qualidade musical, né? Como a gente bem vê, enfim, é sempre bom, eu faço muita correlação da indústria cultural com a indústria alimentícia. Se você for ver o que está mais disponível no mercado em termos de indústria alimentícia, passa muito longe de ser algo nutritivo, de ser algo bom, né? E de ser algo, inclusive, até gostoso. Só que, né, é o que o mercado vai procurando fazer essa moldagem. Não o mercado em si, né, mas as pessoas que estão ali, né, donas do meio de produção, proporcionam para o público. Por isso que a gente não pode, o que a gente ressalta aqui sempre no Música Marginal, né? Não fique à mercê do que chega fácil para você, né, dentro da indústria cultural. Então, não engula o que vem da televisão, o que vem da rádio, o que é o number one do Spotify, né? Não acredite nisso, porque é um grande engodo, né? As questões ali passam longe de ser de qualidade musical, né? E tem muita coisa muito maravilhosa sendo feita e que não consegue acessar esses meios, né? Não por questões estéticas, mas por questões de interesse mesmo, financeiro, econômico, enfim. E eles já fazem essa ressalva logo na primeira música, né? Coisa que futuramente outros artistas fizeram também, até lembro que a gente comentou quando conversou outro dia sobre esse disco, né, Renan? Tem um disco do Titãs, que inclusive desse já sei lá, de 10, 15 anos atrás, que eles fizeram, né? A melhor banda dos últimos tempos, dos últimos tempos da última semana, né? Ou seja, que era o nome do disco, e falando sempre sobre essa questão, né, de como que não só descartável, né, mas como que este processamento que se tem da música, esse ultraprocessamento, essa pasteurização, faz com que coisas que são distribuídas sejam extremamente irrelevantes. E coisa que este disco do Liverpool não é, né? Apesar dessa música de abertura, a gente vai ter ali faixas todas de canções muito interessantes. Uma delas que Renan até apontou no artigo que ele escreveu sobre o disco, de um compositor e intérprete que a mim me é muito caro e que eu não conhecia, né, vertentes dele, que é o Hermes de Aquino, né, o compositor de uma música dele muito conhecida, que é Nuvem Passageira, que foi sucesso ali, se eu não me engano, em 1976, e essa eu sei que foi uma das mais tocadas, assim, naquele ano, né? Nuvem Passageira. Eu sou nuvem passageira que com um vento se vai, eu sou como um cristal bonito que se quebra como cai. É quase um hino hippie tardio, né? Que rolou aqui no Brasil. Eu lembro o Hermes de Aquino, cabelão, assim, um bigodão, né? Já no melhor estilo Belchior, né? Só que ele também gaúcho, né? Dos extremos ali, né? Do Rio Grande do Sul para o Ceará. E muitas das composições são dele, de uma outra compositora, Laís Marques, né, que são compositores desses discos, de muitas faixas desse disco, também com o Carlinhos Hartlib, né, como o Renan depois vai poder bem ressaltar aí. E é isso, o Liverpool traz percussões, traz timbres muito interessantes, né, que tem um frescor que, como o Renan já colocou aí anteriormente,
Você escutando hoje, nem e vendo a capa do disco, não fica com um caráter datado, assim, ou seja, que você olha e fica com clareza de quando que é, né, de quando foi produzido esse disco, porque ele tem sonoridades muito recentes, que tem um frescor muito grande, o que torna o disco atemporal. A gente já falou isso, né, sobre timbres datados e atemporal pelas qualidades da gravação, o uso, né, exacerbado de alguns instrumentos musicais, né, como a gente consegue detectar, né, quem depois de muita escuta, quem já está acostumado com muita escuta, o que é um som da década de 60, da década de 50, da década de 40, da década de 80, principalmente, né? Na década de 70 sempre fica foi tanta variação ali, né, que você escuta, tem coisas que parecem também muito recentes. E da década de 90, pelo menos essas do século passado, nossa, depois de muita escuta, você consegue identificar, olha, isso aqui é da década de 60. Pela qualidade da gravação, pelo uso, né, exacerbado de alguns timbres, né, seja da bateria, seja do teclado, seja da sonoridade da guitarra, fica muito característico. E esse Liverpool, se você escutar, te deixa na dúvida, você não consegue situar ele, né? Depois, só se você ler maiores informações, mas até a fotografia, o estilo dele, você vê, né? Assim, nossa, quem é como é? Restart, perto das combinações de cores aqui do Liverpool, né? Porque eu acho que você não está com disco aí, né? Do Liverpool, tem? Esse não, esse não. Esse não. Mas se vocês procurarem a capa do disco, você vai ver uma miscelânea de cores, né? Não, é o melhor estilo psicodélico da década, né? Do final da década de 60 e início da década de 70. E você olha para o rosto dos artistas aqui da banda Liverpool, parece a juventude atual, né? Ou a juventude, sei lá, da década de 90, os cabelos compridos, todos barbeados, assim, com óculos estilosos, né? Chapéus e coletes. Então fica muito atemporal. A Né? galera moderninha de todos os tempos, né? Galera moderninha de todos os tempos. Juventude, cara de Juventude. juventude, e não de uma juventude, a velha juventude, né? Então, recomendadíssimo aí, Liverpool. Renan puder falar mais algumas pontuações sobre o disco aí, que realmente ele é fenomenal, né? Assim, a escuta dele, um disco leve, né? Que você escuta e que traz uma tranquilidade ao escutar e ao mesmo tempo com nuances muito distintas, né? Cada faixa não parece que né? Parece realmente outra música, mas elas têm uma conexão que torna o disco uma obra muito interessante. Eu acredito que uma das coisas que mais aproxima esse disco da Jovem Guarda é o fato dos compositores não serem os próprios membros da banda, né? Tem apenas 3 composições que são ou da banda, né, ou de integrantes da banda, mas a maioria são de outros compositores. Especialmente aqui, né, como o Daniel já apontou, né, Hermes Aquino, Laís Marques e Carlinhos Arlib, né? Então, eu acho que essa acaba sendo a única ligação, né, o que mais liga esse disco é a Jovem Guarda, né, de não serem composições da banda, né, isso acontecia bastante. Mas a banda, né, formada pelo Mimi Lessa, Foguete Luz, Marcos Lessa, Edinho Espíndola e Pepeco. Né, e tem essa mistura grande, talvez o que tem eles têm uma proficiência que não tinham em bandas na época de ter uma pegada jazzística muito forte no rock. Então, tanto a pegada deles para tocar quanto as próprias composições, elas são muito complexas, né? Tudo muito cheio de reviravoltas harmônicas, rítmicas, e é tudo com muita naturalidade, muita pegada, né? Então é uma questão meio que uma pegada jazzística mesmo, que era raro nesse contexto, né, de canções pop, né, de música de rock e tal, né? Então, eu acho que a grande diferenciação do som deles, né, e a própria temporalidade está nisso, né? E é um disco, como o Daniel falou, cada faixa é um universo totalmente diferente, né? Então é como se estivesse em ambientes totalmente diferentes, né? E é absurdo, assim, como eles conseguem dominar bem todos estes, né? Nós temos aí, né? Temos, por exemplo, as coisas mais introspectivas e tal, reflexivas, com outras coisas bem gracejos mesmo, né, o tempo inteiro. E eu acho que talvez alguns dos momentos ápices assim do álbum
estão na música Cabelos Varridos, né, do Carlinhos Hartlieb e Hermes Aquino, a 13º Andar, de Marcos Lessa, né, e Planador, né, uma composição da Laís Marques. Né? Laís Marques também assina várias outras aqui. Tem aqui o que eu chamei, né, Blue Away, né, que eles falam, né, que é uma coisa bem viajante, né, uma psicodelia jazzística também, que tem na Olhar os Lírios do Campo, né, e a música voando, né? Então é uma coisa bem etérea, mas ao mesmo tempo muito pé no chão, com aquela pegada jazzística, virtuosa, né? E assim, chega uma hora que você até se ambienta, né? Então, quando chega na sessão final do disco, né? As faixas você já está mais acostumado, você não tem mais tantas surpresas como talvez ali nas 8 primeiras faixas, né? Mas ainda temos músicas muito, muito legais lá no final, né? Dentro dessa proposta deles, né? Impressões digitais, Paz e Amor, Tão Longe de Mim, né? Só tem talvez umas 2 músicas ali que eu acho bem abaixo, né, do que eles fazem, né? Não chegam a ser músicas ruins, né? Mas assim, no nível que eles colocam, boa parte das faixas acabam perdendo. Uma delas, inclusive, é até uma composição do Tom Zé, né? Também ele como coautor, que é a Você Gosta, né? E assim, a impressão geral é uma coisa impressionante. E falando aqui musicalmente, né, a gente tenta explicar, né, mas o que vale é pegar e ouvir, vale a pena demais, mas também do ponto de vista de letras de músicas, é um disco muito interessante. Né? As letras são muito complexas, muito crípticas, muito surreais. Né? Por exemplo, aqui, a Cabelos Varridos, né? Teus cabelos varridos pela chuva oblíqua me locomovem ao eterno êxtase. Ibis dilacera-me o peito, tuas mãos perfumadas, escravas rasgadas em propaganda. Aí dá uma quebrada grande, rítmica, melódica e harmônica, né? E entra na segunda parte, né? Por mares de oleoduto, campânulas flutuantes me servem de céu a cada instante. E o olhar do agente, que de soslaio espia virgens e castos ao pé da vitrola. Então, uma coisa assim fenomenal, né, do ponto de vista de letras. Tem aqui também a 13º Andar, que é uma letra também bem curta, e essa aqui bem existencial, bem introspectiva, né? Uma floresta de edifícios, não se sabe onde começa um, onde termina o outro. Onde termina o outro. Lá embaixo, gente parece formigas, correm entre carros e não param ao sinal vermelho, amarelo, verde. Tudo começa de novo, eu peço socorro, ninguém me ouve aqui no 13º Andar. Né? Então, nós temos assim climas totalmente diferentes de surrealismo, de uma introspecção muito bem demonstrada em palavras. Né? Então, um disco muito feliz nessas questões como um todo. Eu acho que é basicamente isso, Daniel, que eu teria para falar. E aí agora passamos para o Gimo, então, né? The Whole World is Tired Today. Né? Todos os títulos em inglês, né? Isso é muito comum de boa parte das músicas dele, né? Mesmo porque a maior parte das pessoas que ouvem, né, é de fora. Ele é professor de inglês, né? Então, assim, é uma pessoa que domina muito bem a língua, né? Então, acaba que se expressa de uma forma até mais universal, né? Até pelo próprio público que ouve esse tipo de música, né? Raramente ele coloca um nome ou outro em português, né? Inclusive tem um nome fenomenal de uma música dele que era Só um Ciclo, Terminou e Foda-se, né? O nome de uma das músicas que ele colocou de um disco mais recente dele, né? É um disco que, se eu não me engano, todas as músicas são em português. Esqueci agora o nome, depois eu me lembro, né? Mas geralmente os títulos são em inglês. Títulos bastante sugestivos. Essa daqui é uma música realmente muito densa, muito introspectiva. Que não recomendo, talvez se a pessoa ela tá mal, se ela para trazer mais sentimentos negativos. Agora, quem gosta de uma música com essa carga para expurgar os sentimentos negativos é a melhor coisa, né? Então, assim, para mim, por exemplo, é uma música que me faz muito bem, né? Não porque eu sou um cara depressivo que eu gosto de ouvir esse tipo de coisa, não, é porque é uma coisa que eu ouço e aquilo me energiza mesmo. E se tem qualquer coisa negativa, parece que aquilo é dissipado ouvindo uma música desse tipo, né? E a gente vê, né, que diferentes músicas vão ter diferentes efeitos para as diferentes pessoas nas diferentes ocasiões, né? E isso é interessante a gente estar observando sempre, né? Então, assim, é uma música muito densa, muito pesada, que para mim gera coisas boas, né? Me deixa bem, eu gosto de ouvir. Sei que para muita gente, né? Eu conheço pessoas que ouvem esse tipo de música, reconhecem que é muito bom, mas não curte muito pegar para ouvir, né? Então vai muito da questão individual, né? Um disco que
gosto muito, né? Um dos meus preferidos do Gimo, obviamente, está aqui na lista, né? Tem mais coisa dele aqui mais para frente para a gente comentar. É algo que às vezes a gente, mesmo ouvindo muito músicas desse tipo, a gente tem dificuldade de se expressar, né? Às vezes nos faltam até adjetivos mais exatos, né? A gente sabe que existem certos adjetivos, algumas palavras que só existem em certas línguas, né? Então, cada língua tem os seus, né? Por exemplo, a saudade no Brasil, né? É um sentimento específico que só tem na língua portuguesa, né? Então, existem outros específicos da língua alemã, de outras línguas e tal, né? E às vezes nos faltam palavras, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? O ideal é a pessoa ouvir e ter as suas impressões. Daniel, quais foram as suas? Pois é, esse disco do Gimo, para mim também, Renan, ele teve uma escuta assim, nossa, tão deliciosa, tão fervorosa, mas alertar, né, as pessoas aí que têm um interesse, que é uma forma de ouvir música bastante distinta. Por quê? A gente, quando fala-se de música, né, assim, com as pessoas, né, como todo, porque todo mundo tem uma relação com a música, nem que seja de ódio, né, nem que seja de falar, eu odeio essa música. Então, a música é algo presente na vida de todas as pessoas, né, estou generalizando aqui, mas é porque realmente, né, se a pessoa tem acesso à música, ela é tocada de alguma forma, nem que seja para ter uma ojeriza, né, mas enfim. Mas o que a gente mais tem dentro de um senso comum, como algo que se diz música, né? Porque muito por aí fala assim, isso para mim não é música. Né? Enfim, opiniões e gostos, né? A pessoa pode falar o que é música, o que não é música, mas geralmente a música está muito atrelada a canções, a ideia de música, né? É uma canção, ou seja, ela tem que ter uma letra, e muitas vezes quando a pessoa vai falar da música, ela está falando, na verdade, da letra. Ela não está falando dos aspectos musicais, né? Que são, ou seja, as sonoridades que estão ali presentes, que podem depois ser canalizadas, ou, né, enfim, você falar da harmonia da música, né? Você falar da melodia, você falar do ritmo, mas, enfim, falar do som, inclusive da própria sonoridade da letra, mas muitas vezes as pessoas vão falar dos sentidos que as palavras, né, as organizações das palavras ali trazem, né? Ou seja, do contexto semântico ali, né, da letra da música, mas não a música em si. Né? Então ela está falando da poesia, mas não está falando da música. Eu gosto muito daquela música, qual? Aquela da letra, sim. Pronto, mas mas e os aspectos musicais? Não, isso é secundário, mas na verdade, em termos musicais, isso né, fundamental, ela é a base para que, inclusive, a letra possa ter essa, né, esse apoio. Né? Bom, porque senão era só uma grande recitação, né, poética. Bom, tudo isso que eu estou falando é o que você não vai encontrar no disco do Gimo, né, porque ele não trata de nem de letras, e o que aparece enquanto palavras, elas são secundárias, elas se tornam sonoridades. Né? Elas não são para estarem alavancadas a primeiro plano. Elas são mais uma sonoridade do disco. E é um disco que ele cria uma grande paisagem sonora. A obra, né? A partir da evolução das faixas, elas vão criando uma grande paisagem sonora, na qual, se você fecha o olho e coloca o fone de ouvido, ela te leva a um outro local. Né? E isso, assim, sendo conduzido somente pelas sonoridades. Né? E até num outro momento, né, quando a gente falou, estava conversando sobre esse disco, a gente estava na dúvida, isso é um disco instrumental, né? É um disco experimental, né? Porque a questão não seria experimental, né? Seria assim, um disco de ambiência sonora, que é muito diferente de ser um fundo, né? Quando a gente escuta algumas músicas assim, que elas parecem que estão ali só para preencher o ambiente enquanto um fundo musical, mas que tem um caráter, né? Tipo música de elevador, né? Ela tem um caráter musical, na qual não é para você prestar muita atenção na música como uma escuta ativa, mas para ela estar preenchendo o ambiente, mas os elementos musicais primários, né, mais
corriqueiros do que a gente entende como música aqui no Ocidente, estão ali presentes. O que são? Ritmo, né, harmonia e melodia. No caso, é também bastante distinto do que é a proposta do Gimo e do que é, talvez, desse conceito, né, da música ambiente ou da paisagem sonora. Você escuta e ela revela para você um local no qual, se você se conectar com aquela música, você é transportado do ambiente onde você está para aquele outro ambiente. Né? Ou seja, ela constrói uma ambientação para você, na qual, se você emerge nela, você se transporta. Né? Então, essa sensação que tive do disco do Gino, né, The Whole World Started Today, ela é fenomenal, porque fica parecendo meio que como o dia que a Terra parou, né? Tipo aquele dia que o WhatsApp suspendeu, né? Parou, assim. Então você não conectava com mais ninguém, então você, tipo, né? Ficou numa suspensão, ou, né, enfim, uma ideia daquela que você não tem nada para fazer especificamente, fica o dia inteiro na cama, assim, né? Só transportado para um outro ambiente que não parece o seu cotidiano, né? Porque, enfim, esses elementos que eu coloquei aqui, ou de você ter uma demanda, enfim, funcional da sociedade, ou especificamente do que a gente hoje está escravo, né? Praticamente dos contextos da internet, você vê como se tudo isso tivesse sido suspenso e você só plana para um outro ambiente totalmente desconhecido, né? Foi a sensação que eu tive. Então, como eu tinha colocado em outra conversa com o Renan, né? É um disco que é até muito difícil expressar ele em palavras, porque ele é totalmente sensorial. Você precisa, é um disco que você sente, não dá para você ficar tendo muito raciocínio, né, lógico, reflexão, né, mental sobre ele. É um disco para você sentir. Você sente que você está em outro local e você fica permeado ali de emoções e de sensações físicas que são trazidas por esse estímulo sonoro, mas que ele cria uma imagem visual, né, uma imagem sensorial, tátil, né, que você consegue ter quando você é transportado pelo outro ambiente. Então, assim, chega momentos que você sente a brisa, né? E olha que isso aqui em Mossoró, nesse calor, é difícil, viu, sentir essa brisa. Mas, enfim, ele transporta você para um estado sensorial outro, né, do que aquela realidade concreta, através desse estímulo auditivo. Enfim, difícil expressar isso em palavras, recomendo que busquem aí, especificamente no Bandcamp, né, que é um site Bandcamp, onde você vai ter acesso, porque ele não está em outras plataformas digitais, né. Mas, se você quer ter uma experiência diferente com música, escute esse disco do Gimo, que realmente é algo fenomenal. Né? Eu que já estou em macaco velho nas escutas de muita coisa, me surpreendi. Me surpreendi porque, assim, não é que me soou algo novo, porque já tinha tido contato com elementos de paisagem sonora, escutar isso em outros contextos, mas a forma como ele construiu e conduz nesta obra dele tem um frescor muito grande, né? Soou algo novo e impactante, na qual eu tive um imenso prazer de escutar, porque eu não precisei ficar pensando né, e colocar o meu processo mental para poder interpretar aquela música. Era uma interpretação totalmente sensorial. Muito gostoso. Né? Um tipo de escuta muito diferenciado da maior parte das coisas que nós temos disponíveis aí. Se quiserem ter talvez algumas dicas do que talvez ele quer sugerir com a música, as dicas são os próprios títulos, né? A primeira música, né, It Has Never Worked, nunca funcionou, né, que já começa bem sombria, reticente. A segunda, tanto a segunda quanto uma que está mais lá para frente, né, If they're running, there's a runaway bus coming, né? Se eles estão correndo, há um ônibus desgovernado chegando. E a outra que é The Days of Afternoon Sleep I Truly Do Hate. O sono da tarde dos dias de folga que eu realmente odeio. Então, assim, umas coisas bem cotidianas mesmo e tal, né? Essa segunda aí bem curta, né? 1 minuto só,
até estranho dentro da obra dele, né? Uma coisa bem única. Então tem coisas bem assim, mas também tem títulos muito pesados, né? Essas são mais cotidianos, mas tem alguns títulos também que são muito pesados e a música acompanha muito isso, né? Logo a terceira faixa ali, ó, When I Fully Understood Why Some People Wanna Die, né? Quando eu entendi completamente porque algumas pessoas querem morrer. Ou Prematurely Aging Bones, ossos envelhecidos prematuramente, né? Então você vê que tanto o título é pesado e a música traz isso de uma forma muito profunda, né? Mas o coração do disco, o centro do disco ali que traz os dois grandes destaques, né? Que para mim são ali as faixas, né? A Heart Transplanted Twice, né? Um coração transplantado 2 vezes, e I Say I Am Never Late, But We Both Know Sometimes I Am, né? Eu digo que eu nunca estou atrasado, mas nós dois sabemos que às vezes estou, né? Já um título mais do dia a dia também, né? São músicas que têm assim temas magníficos, né? Os timbres, as texturas, é um negócio maravilhoso, né? E aí tem outras músicas assim um pouco mais amenas, né? Que é aquela que não tem como dizer, não, essa música é mais fraca e tal. Não, são músicas que talvez não te atacam assim tanto o seu íntimo, né? Como essas outras, né? Mas é a The Next Dying Generation, né? A próxima geração moribunda, e a última, né? Feel It Closing, Sinta-o se aproximando, né? Que é a faixa de encerramento, né? E eu botei alguns termos aqui que eu acho que traduzem muito bem a música do Gimo, né? Que é espaço sideral, quarto vazio, multidão, chuva, céu limpo, chiado, silêncio, sono profundo, vigília perturbada, entre a vida e a morte, desistindo de tudo e de todos, feliz com tudo e com todos, né? Então, a música dele consegue nos trazer sensações tão díspares, né, como essas todas, né? Então, um disco que vale a pena demais, né? Um dos destaques, né, na discografia dele. E em breve também falaremos aí dele de novo, né? Esse final de semana mesmo vai sair uma resenha, né, já do terceiro disco dele na lista, né? Então, brevemente aqui no programa a gente vai estar também falando mais alguma coisa. Eu acho que, assim, isso era tudo que eu tenho a dizer, tudo que eu consigo dizer, né, sobre esses discos, né? Algo mais informacional, né? Acho, assim, essas reflexões muito boas, né? Aquela coisa, Daniel, gostando ou não gostando dos discos, é sempre muito interessante, assim, o que rola aqui de conversa, de reflexão. E lembrando aquilo que o Daniel falou no início, né? Em cada momento da vida que eu fosse tentar fazer uma lista dessa, iam sair discos diferentes, a ordem seria diferente, né? Mas no momento, né, como essa lista que eu finalizei ela ano passado, 2021, eu ainda estou achando ela muito de acordo com o meu gosto, né? E estou achando ela justa, né? Tanto os discos quanto a ordem, né? Mas e o tanto de coisa que a gente vai descobrindo, né? Porque eu estou explorando ainda algumas coisas. O tempo está passando, já passaram 2 anos, essa lista é até 2020, né? Já passou 2021, 2022, já tem discos, eu já tenho discos preferidos que teriam entrado nessa lista de 2021. Acabei de falar 3 hoje aqui, né? Então, a gente vai pesquisando, vai descobrindo, né? E é isso, né? Acho que o que importa é a exploração, né? Claro, eu gosto muito de fazer isso de uma forma bem frequente, né? Mas eu acho que é isso que me completa e me completa mais ainda estar tendo esse tipo de discussão aqui com você, Daniel. Então, um prazer sempre. Mais alguma coisa? É isso, é ressaltar, né, que não tem, que esse contexto aí da listagem, né, ela não tem enrijecimento nenhum, porque a grande diversão é a reflexão, né, sobre o disco, ou seja, escutar e, enfim, refletir, e aí tem uns que, de primeira impressão, poxa, não gosto, aí vou escutar novamente, eita, agora eu gosto, e ter essa reflexão sobre música, para que a gente não se torne, né, Renan, ouvintes passivos, né, que só recebem sem ter, né, nenhuma busca, nenhum propósito com aquela música, né? E é o que a gente está buscando promover aqui no Música Marginal, né? Trazer uma reflexão, né, sobre as obras musicais, né? Que a gente não fique escravo do algoritmo, né? Que não fique escravo da grande mídia, impondo para a gente o que a gente deva ou não gostar, que a gente possa ter essa reflexão de não importa se você gosta ou se não gosta, o importante é você explorar, né, e se embeber, assim, de se embriagar de todas as possibilidades sonoras, desse prazer imenso, né, que é ter a música presente na nossa vida. Então, é estimular isso o tempo inteiro e refletir que é o que a gente fica fazendo aqui, né, refletir sem apego, né, e também se colocando, né, de forma ativa, mas sempre se divertindo, né?
Se divertindo, inclusive, quando tem divergência, né? Porque é isso mesmo, a gente diverte, eita, Principalmente, né? Essa grande alegria. Então, queridas, queridos, queridas, fiquem muito bem. Mais uma música marginal para vocês. E agora, né, Palheta? Só sextar, vamos embora! Sextou, meus amigos. Renan, meu irmão, grande abraço, até daqui a pouco. É nóis. É nóis. Tchau, meu povo! Tamo aí. Palheta, sextou, Palheta!